Olá, pessoal! Hoje, vamos acompanhar a emocionante jornada de dois filhotes de tartaruga que enfrentam grandes desafios para resgatar seus avós capturados por pescadores. Mergulhe conosco nessa história cheia de ação, amizade e coragem. Vamos lá! A história começa com Semi, uma tartaruga de couro que está ansiosa pelo nascimento de seus netinhos. Após ajudar os filhotes a saírem do ninho, ela acorda Rei, seu companheiro, para vê-los nadar pela primeira vez. A poucos metros de distância, Semi também ajuda alguns filhotes a saírem do ninho e se apresenta como seu avô. Chelly e sua companheira já estão entrando na água com as pequenas tartarugas quando um grupo de gaivotas ataca. Os avós precisam proteger os filhotes, mas de repente, dois caçadores aparecem e capturam as tartarugas adultas. Com uma rede, os pescadores capturam os avós das tartarugas. Determinados, eles vão atrás deles e acabam aprisionados dentro de um pequeno tanque, onde conhecem uma lagosta peculiar chamada Lulu. Nesse instante, os dois filhotes que estavam presos na rede de pesca caem no tanque. Para salvá-los, Semi decide ajudar uma gaivota a escapar, e em troca, a ave deve levar ela e Rick de volta para o mar. Grata por ter sido salva, a gaivota promete nunca mais comer carne de tartaruga e vai embora. Minutos depois, ela retorna com seus amigos para tentar salvar os filhotes. As aves atacam um barco com bombas de nojeira, mas decidem fugir quando Brian quase é capturado pelos pescadores. Ao nadarem para o fundo do tanque, os filhotes avistam um peixe morto e se aproximam dele, mas não demora muito para perceberem o perigo iminente. Descobrem que o monstrengo ainda está vivo. A criatura se apresenta como Jingle, e Semi pergunta para onde estão sendo levados. Jingle revela que foi capturado antes, mas conseguiu retornar ao mar ao se fingir de morto. Ele conta que eles provavelmente estão sendo levados para um grande aquário e afirma que a vida lá não é tão ruim, pois os humanos os alimentam 3 vezes por dia. Os pescadores chegam ao destino e negociam com o gerente. Enquanto isso, os dois filhotes se escondem no fundo do tanque e acabam se separando de seus avós, que são enviados para servir de atração aos visitantes do maior aquário subaquático do mundo. Enquanto são observadas, as tartarugas se perguntam onde estão os filhotes e começam a ficar preocupadas ao perceber que eles não foram enviados para aquele lugar. Na tentativa de tranquilizar a dupla, Jingle diz que os pequeninos provavelmente estão a salvo em algum outro lugar do aquário. Foram devolvidos ao mar, e as tartarugas foram apresentadas aos seus velhos amigos. Enquanto o grupo conversava, 2 moreias observaram tudo escondidas, e logo informaram seu chefe sobre a chegada dos novos animais. O chefe, um cavalo marinho chamado Don, era o líder daquele grande tanque. Ele conseguiu convencer todos os animais a apoiá-lo com a promessa de um plano para tirá-los daquele lugar. Ao saber sobre a chegada das tartarugas, Don não perdeu tempo e foi falar com elas. Em seguida, ele apresentou o aquário aos novos moradores. O cavalo marinho os guiou até um túnel estreito onde dezenas de ciris trabalhavam arduamente, tentando cavar uma saída. Ao chegarem do outro lado, Rita se aproximou e perguntou a Don como estava o plano de fuga. O cavalo marinho afirmou que, assim que houvesse algum avanço, ela seria a primeira a saber. Dessa forma, Don conseguiu manter sua popularidade e o controle do aquário. Ao olhar pela fenda, os pequeninos descobrem que há um filhote de polvo lá dentro, e os 3 logo se tornam amigos. Minutos depois, são surpreendidos por um cardume nadando em alta velocidade, e precisam se esconder na fenda para se proteger. Depois de apresentar o aquário às tartarugas, Don as leva para conhecer o tanque dos golfinhos, onde os humanos levam animais feridos para se recuperar. Em seguida, essas criaturas são devolvidas ao oceano. Nesse momento, o cavalo marinho escuta a conversa dos humanos e descobre que um golfinho será solto no dia seguinte. Imediatamente, ele começa a colocar seu plano em prática. Os filhotes ainda estão escondidos na fenda quando recebem a visita de um grande polvo. As tartarugas se assustam, mas Annabelle revela que aquele é sua mãe. O polvo pergunta por que os pequeninos estão sozinhos no oceano, e Annabelle conta que seus avós foram capturados. Gostou da nossa aventura no aquário? Não perca a continuação dessa emocionante jornada. Clique no sininho para ser notificado quando o próximo episódio for lançado.